Olá, meu nome é Sandra Braga Bernardes e é com satisfação que apresento mais um vídeo da série dedicada aos estudos das políticas linguísticas nos países do BRICS, com foco na África do Sul. Esta produção foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Políticas Linguísticas, ministradas pelo professor Dr. Gilvan Miller de Oliveira como parte do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste vídeo, abordaremos as políticas linguísticas educacionais na África do Sul. Convido vocês a continuarem acompanhando esta jornada sobre as políticas linguísticas. Hoje buscaremos entender como a história e a legislação moldaram o ensino e o uso das línguas no país. A África do Sul, como vimos no vídeo anterior sobre a oficialização da língua, possui 11 línguas oficiais reconhecidas constitucionalmente e no ano de 2023 incluiu a língua de sinais sul-africana como língua oficial. Vamos conhecer um pouco sobre o percurso histórico da educação na África do Sul, marcada por segregações e reformas. Inicialmente, vou traçar um breve panorama histórico sobre a educação na África do Sul. Já no período colonial, o sistema educacional era marcado pela desigualdade racial. Influenciado por políticas segregacionistas, o governo estabeleceu sistemas educacionais distintos para brancos e negros. Enquanto os alunos brancos tinham acesso a uma educação de qualidade, os negros eram submetidos ao ensino precário, com escassez de recursos e sem acesso ao ensino superior. Além da segregação física, o conteúdo pedagógico era ideologicamente excludente, limitando as oportunidades educacionais e sociais. O ensino era predominantemente em inglês em zonas controladas pelos britânicos e em africâner nas áreas controladas pelos holandeses, com pouco ou nenhum espaço para as línguas africanas. Isso contribuiu para a consolidação de uma hierarquia linguística ligada ao poder político. Ainda neste cenário surgiram as escolas missionárias voltadas principalmente para a população negra, que ofereciam uma formação relativamente mais ampla que aquela promovida pelo Estado. No entanto, na década de 50, essas instituições começaram a ser desestruturadas pelo governo sul-africano. E essa ofensiva visava consolidar o controle estatal sobre a educação dos negros e impedir qualquer alternativa que pudesse fomentar a emancipação intelectual e social dessa população. Esse processo contribuiu para consolidar o regime do apartheid, institucionalizado um sistema educacional duplamente segregado e caracterizado por profundas desigualdades estruturais. Com a institucionalização do apartheid a partir de 1948, as desigualdades educacionais se intensificaram. A principal medida neste campo foi a promulgação da Lei de Educação Banto de 1953, que transferiu o controle da educação dos negros para o Estado e extinguiu a autonomia das escolas missionárias. O governo do Partido Nacional criou dois sistemas separados, um para brancos e outro para os negros. O currículo escolar era racializado, excludente e desenhado para reforçar o apartheid. As línguas africâner e inglesa continuaram a dominar, sendo o africâner imposto como língua de ensino nas escolas negras. Esse sistema educacional teve consequências profundas, pois além de alimentar a desigualdade estrutural, gerou revoltas e resistências. A juventude sul-africana, excluída e oprimida, foi protagonista de protestos como o famoso Levante de Soweto de 1976, que resultou numa grande chacina de estudantes e simbolizou a luta por uma educação digna e pela liberdade do apartheid. Com o fim do apartheid em 1994 e a eleição de Nelson Mandela, a África do Sul deu início a uma série de reformas educacionais baseada principalmente nos princípios de igualdade, inclusão e nos direitos humanos. A nova Constituição de 1996 garantiu o direito universal à educação e reconheceu 11 línguas oficiais, incluindo várias línguas africanas como parte de uma política de valorização da diversidade cultural e linguística. Programas educacionais buscaram modernizar o ensino, promover o multilinguismo e superar as heranças do passado. Mas apesar dos avanços legais e institucionais, a implementação esbarrou em diversos obstáculos, como a desigualdade regional, falta de infraestrutura, má formação docente e persistência da hegemonia do inglês no ensino formal. O artigo 29 da Constituição Sul-Africana no campo da educação traz que todos têm direito a uma educação básica, incluindo educação básica para adultos.
a educação continuada e que o Estado deve tomar progressivamente disponível e acessível a educação para todos. Além disso, a Constituição traz que todos têm direito a receber educação nas línguas de sua escolha, em instituições públicas de ensino, onde essa educação seja razoavelmente praticável, considerando patrimônio, praticabilidade e a necessidade de corrigir os resultados de leis e práticas discriminatórias raciais do passado. Atualmente, a educação na África do Sul é regida por dois ministérios nacionais: o Departamento de Educação Básica, responsável pelas escolas primárias e secundárias, e o Departamento de Educação Superior e Treinamento, responsável pelo ensino superior e formação vocacional. O sistema de educação é implementado em nível nacional e cada uma das 9 províncias possui seu próprio Ministério de Educação, responsável pela execução das políticas nacionais e pela gestão das questões locais. O ensino geral é baseado no bilinguismo aditivo e estrutura-se em educação pré-escolar, ensino fundamental e ensino secundário. Com o sistema do bilinguismo aditivo, o estudante consegue manter e desenvolver a proficiência em sua língua materna, enquanto a aprende e se torna fluente em uma segunda língua. O ensino superior passou por uma transformação profunda desde o fim do apartheid, com esforços para democratizar o acesso e tornar o sistema mais inclusivo. A Constituição e a Lei de Ensino Superior incentivaram o uso do multilinguismo nas universidades, mas na prática o inglês ainda predomina como meio de instrução. Algumas universidades, como a Universidade da África do Sul, UNISA, e a Universidade da Cidade do Cabo, têm programas para fortalecer o uso de línguas africanas como o Zulu e o Xhosa no ensino e na produção de conhecimento. Até hoje, a África do Sul enfrenta sérios desafios educacionais, pois apesar de ter aumentado significativamente o acesso à educação, a qualidade do ensino continua desigual, principalmente nas áreas rurais e urbanas, e entre as escolas historicamente brancas e negras. A predominância do inglês como língua de instrução, mesmo em contextos onde não é língua materna dos alunos, tem sido criticada por perpetuar barreiras cognitivas e culturais. A educação da África do Sul evidencia como ela foi usada historicamente para reforçar estruturas de dominação racial e exclusão social. A transição democrática trouxe importantes avanços legislativos e simbólicos, mas os efeitos das políticas coloniais e do apartheid continuam presentes nas desigualdades de acesso, de qualidade e de representação linguística. Superar estes desafios requer não apenas investimentos materiais, mas também um compromisso político com uma educação verdadeiramente inclusiva, multilinguística e descolonizadora, que valorize os saberes e as línguas dos povos historicamente marginalizados. Encerrando, deixo aqui as referências que embasaram este trabalho e aproveito para agradecer pela atenção e escuta de todos.